Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade ao estudo de ecologia, certo? Dessa vez, pessoal, iremos aprender um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. E eu vou logo introduzindo para vocês assim, veja, do que é que fala esses ciclos? Ciclo, eu estou falando aqui sobre a ciclagem da matéria, certo? Nós estudamos em aulas anteriores que a energia presente na cadeia alimentar, ela é unidirecional, segue um fluxo único, certo? A matéria não, a matéria é cíclica, certo? Então eu vou ter um ciclo. Eu vou ter ciclos ali, por exemplo, ciclo do carbono, do nitrogênio, entre outros que nós veremos mais à frente. Então veja a palavra biogeoquímico. Os elementos químicos, tá certo? Ora estarão no corpo dos seres vivos, tá certo? Em outros momentos estarão ali, por exemplo, no ar, na água, no solo, certo? Então é a ciclagem desses elementos, é a ciclagem da matéria aí que nós iremos, tá certo? Estudar desses ciclos. E aí, pessoal, começaremos aqui, ó, a entender um pouco sobre o ciclo de quê? O ciclo do carbono, muito cobrado no vestibular, certo? E aqui eu trouxe aqui para vocês observarem essa planta aqui, ó, já para ilustrar aí na mente de vocês, certo? E vocês irem aí ligando os pontos. Veja que eu coloquei aqui, ó, o nosso interesse maior aqui, tá certo? O estudo dessa aula é o ciclo do carbono, olha aqui, ó, do elemento carbono aqui, ó. O carbono está presente na atmosfera, por exemplo, na forma de quê? CO2. Então, o dióxido de carbono que você está vendo aqui, o que eu marquei, tá certo? Ele está presente na atmosfera. Ele é um gás do efeito estufa, tá certo? Que em excesso colabora para o aquecimento global. Será uma aula mais à frente, certo? Mas aí entenda. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês de onde quais são as fontes que liberam esse CO2, né? Mas aí, a princípio, observe aqui essa planta. O que é que a planta faz? A planta faz um processo chamado de fotossíntese. E na fotossíntese, realizado por plantas, tá certo? Realizado também por algas, realizado também por cianobactérias, há a captura do CO2. Então não esqueça que fotossíntese, ela vai capturar o CO2. Isso também é chamado de sequestro do carbono. Então, o CO2 que está na atmosfera, as plantas, por exemplo, que são seres que fazem fotossíntese, acabam retirando esse CO2 da atmosfera, certo? Então, na fotossíntese, eu vou sequestrar, a planta vai, na verdade, né, o CO2 e vai liberar o gás o quê? Oxigênio. Então, já introduzimos essa aula, você observando que durante o processo de fotossíntese, eu absorvo o CO2 e eu libero o gás o quê? Oxigênio. Isso durante a fotossíntese. A planta realiza a fotossíntese e produz seu próprio alimento. Mas não esqueça de um detalhe importante, certo? A planta também respira. A planta também faz respiração celular. E durante a respiração celular é o contrário desses gases aqui que você está vendo que vai acontecer. Isso aqui que você está vendo é durante a tá certo? Fotossíntese. Não esqueçam disso, ó. Só que a planta também respira e tem algumas pessoas que acabam confundindo isso, achando que ela não respira. Ela também faz o quê? Ela faz também um processo de respiração celular, certo? A planta respira, respira sim. De respiração celular, não esqueçam disso. E durante o processo de respiração celular, olha o que eu vou fazer aqui, tá certo agora? Para que fique bem aí na sua mente. Durante a respiração celular, a planta vai absorver o gás oxigênio, certo? E vai liberar o CO2. Então veja que o que acontece na respiração celular, quando eu falo aqui desses gases, é o contrário, né? O oposto do que acontece na fotossíntese. Espero que você tenha compreendido. Mas olhe para essas imagens aqui do outro lado, certo? O que eu coloquei aqui, pessoal? Eu coloquei uma matéria aqui, tá certo? Um fruto aqui em decomposição. E por que eu quis colocar isso aqui? Esse fruto em decomposição? Porque durante o processo de decomposição eu posso liberar também o que é ali, ó, CO2. Então, acabo mandando para a atmosfera CO2, tá certo? E aqui, observe mais. Eu estou vendo aqui a combustão, ó, por exemplo, de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são combustíveis que foram formados a partir da matéria, tá certo? Do passado muito distante, milhões de anos atrás, certo? E um exemplo de combustível fóssil é o petróleo, certo? E aí veja, quando eu pego esse petróleo que está soterrado, foi formado há milhões de anos atrás, e eu acabo queimando, tá certo? Os derivados ali dele, o que é que vai acontecer? Também eu vou liberar CO2 na atmosfera.
E a queima em excesso desses combustíveis fósseis acaba liberando excesso desse CO2, certo? E isso colabora muito para a intensificação do efeito estufa, ocasionando aí o aquecimento global, certo? Alterando aí a temperatura média do nosso planeta. Então não esqueça disso, olha, a decomposição é um meio que libera CO2 para a atmosfera, a combustão, a queima é outra forma de liberar CO2 para a atmosfera. Pessoal, a respiração celular, olha para cá, olha. Esse animal aqui faz respiração celular, sim ou não? A respiração celular também libera CO2, tá certo? Para a atmosfera. Não esqueçam disso, olha. A respiração também libera o quê? CO2. Produz CO2, tá certo? E libera CO2, certo? E, pessoal, o lixo, tá certo? A decomposição também libera metano. Pode liberar também, olha, CH4. Também pode liberar o metano, que também é outro gás do efeito estufa. E também, certo, os ruminantes. O gado, por exemplo, também pode liberar esse CH4, que é o metano para a atmosfera, e esse CH4, assim como o CO2, é um gás ali, tá certo, do efeito estufa, certo? Continuando aqui, vejamos agora o ciclo do carbono. Olha, completinho aqui para você entender. O que é que eu tenho aqui? Olha, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui, certo, o CO2 na atmosfera. Deixa eu pegar aqui o marca-texto de outra cor, para que você entenda bem. Você está vendo que aqui eu tenho, olha, CO2 na atmosfera e está vendo aqui o processo de quê? Fotossíntese. O processo de fotossíntese é realizado por seres que fabricam matéria orgânica e produzem, tá certo, o seu próprio alimento. Você entenda. Exemplo, plantas, tá certo, os vegetais, e mais, algas e desculpe-me, cianobactérias. Algas, plantas e cianobactérias fazem fotossíntese, onde eu pego o CO2 e esse CO2 aqui está na forma inorgânica, certo? E eu vou construir moléculas orgânicas através da fotossíntese. Exemplo aqui o que? A glicose, que é um carboidrato. Então a glicose é um produto da fotossíntese, tá certo? É um produto, é uma matéria ali orgânica produzida durante a fotossíntese. Então veja que na fotossíntese eu vou tirar o CO2 da atmosfera e vou produzir matéria orgânica, que é isso que eu chamo de o alimento, o próprio alimento do vegetal, por exemplo. E aí essa matéria orgânica fica incorporada ali no corpo dos vegetais e vai passando, quando o animal comer esse vegetal, isso vai passando ao longo de quê? Da cadeia alimentar. Por exemplo, aqui, olha, você está vendo aqui que o esquilo aqui, esse mamífero aqui que você está vendo, ele comeu aqui, olha, o vegetal, certo? Tá vendo a setinha aqui apontando, ó? A setinha na cadeia alimentar, quem assistiu às aulas anteriores viu que a seta aponta para quem se alimenta, para quem come ao longo das teias e das cadeias alimentares. Quando esse esquilo aqui comer a planta, comer o fruto, a semente, algo do tipo, ele vai incorporando ali, ele vai ingerindo ali o que? A glicose e outros compostos produzidos durante a fotossíntese. E assim vai passando ao longo de quê? Da cadeia alimentar. Durante o processo de respiração celular, certo? Eu vou liberar aqui, ó, para a atmosfera o quê? CO2. Olha, essa fogueira aqui que você está vendo, eu estou pegando aqui o galho, por exemplo, dessa árvore queimando. Aqui eu estou fazendo o quê? Uma combustão. E a combustão também libera o quê? CO2. Essa setinha aqui está saindo para quê, pessoal? Essa setinha aqui está dizendo que o vegetal também faz o quê? Respiração. E a respiração também libera o quê? CO2, certo? Aí vejamos mais aqui, ó. A mesma coisa está acontecendo com esta planta aqui, que também poderia ser uma alga, certo? Aqui está sequestrando carbono, certinho? E aí está realizando a fotossíntese, produzindo aqui glicose, certo? Passando aqui, ó, para o peixe menor, depois para o outro peixe, e assim sucessivamente. A matéria orgânica que foi produzida no produtor, na planta aqui no caso, vai passando ao longo da cadeia o que? Alimentar. Certo, turma? Aí veja, o que é que eu tenho aqui, ó. Aí, daqui para cá, você está vendo essa setinha que está mostrando aqui um tronco, certo? Um galho aqui, ó. E acaba que ele está sofrendo aqui a decomposição, a ação de seres de micro-organismos. E durante a decomposição, lembre-se que também eu posso liberar CO2 para a atmosfera, certo?
E aqui eu tenho outros seres vivendo aqui, ó, certo? Que eles vão incorporar produtos aqui desse tronco, desse galho, certo? E isso vai passando ao longo de quê? Da cadeia alimentar, que eu tenho uma lagartinha, um pássaro, que também vai fazer respiração celular e depois vai liberar o quê? CO2 na atmosfera. Mas o problema maior tá aqui no ciclo de carbono é que eu tenho os combustíveis fósseis. Esse, tá certo, é a nossa maior preocupação. Por quê? Combustíveis fósseis, pessoal, são combustíveis que são produzidos a partir, tá certo, da matéria que viveu há milhões de anos atrás e que sofreu processos, não sofreu uma decomposição como a maioria dos compostos sofrem, certo? E que foram ali passando por transformações que deram origem ao quê? A esses combustíveis. Ao petróleo, por exemplo, tá certo? O petróleo, o carvão, o mineral são exemplos de combustíveis fósseis. E quando eu pego esse combustível fóssil que está ali soterrado e trago para aqui, tá certo? Começo a queimar ele, derivar ele, fazer outros produtos e aí liberar esse excesso de CO2 aqui, ó, na atmosfera, acaba que eu trago, que eu causo ali o que? Grande aumento exagerado desse CO2 na atmosfera e isso colabora para a intensificação de quê? Do efeito estufa, certo? Colaborando aí para o aquecimento global. Então, o principal causador, digamos assim, vilão hoje do ciclo do carbono, nós vemos aqui, está relacionado com o aumento do efeito estufa, com o aquecimento global, é a queima de combustíveis, o quê? Combustíveis fósseis. Certo, turma? Não esqueça aqui, vamos fazer uma revisão geral aqui, olha. Não esqueça que retirar o CO2 da atmosfera é fazer o quê? É fazer o sequestro do carbono. E quem é que faz esse sequestro desse carbono aqui? Os seres que fazem fotossíntese. Eu retiro o CO2 da atmosfera através de quê? Da fotossíntese. Quem é que faz fotossíntese? Plantas, algas e cianobactérias. Quais são as formas de mandar CO2 para a atmosfera? Respiração, certo? O que mais? A respiração manda CO2 para a atmosfera. Também a decomposição manda CO2 para a atmosfera. E a combustão, a queima, principalmente a queima de combustíveis fósseis, manda grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Espero que você tenha entendido, certinho? Passando aqui para mais um detalhe. Pessoal, olhe o que eu coloquei aqui e que eu quero que vocês atentem bem, porque isso é muito cobrado nos vestibulares. O que é que eu tenho aqui? Duas organelas, tá certo? Que são muito recorrentes em questões de vestibulares. Aqui eu tenho o cloroplasto, tá certo? O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Lembrando que cloroplasto só existe em célula eucarionte, certo? Não esqueçam desse detalhe. Célula vegetal tem cloroplasto ou não tem? Tem. Qual é a função do cloroplasto? Realizar a fotossíntese. Mas para que essa fotossíntese aconteça, eu preciso da energia o quê? Luminosa, não esqueça disso. Então, para que a planta trabalhe e produza e realize ali a fotossíntese, vou precisar da luz do quê? Solar. E aí, qual é a organela que vai fazer a fotossíntese? O cloroplasto. E aí, qual será o produto da fotossíntese? Observem. C6H12O6. O que é isso aqui que eu marquei, que eu vou escrever aqui para vocês? Observem. Isto daqui é a nossa molécula de açúcar, tá certo? Muito comum de ser produzida durante a fotossíntese. A nossa o que? Glicose. Então, durante a fotossíntese, é produzida ali a glicose e também ali, olha, o gás oxigênio que vai ser liberado, tá certo? Que vai ser utilizado por seres que utilizam o gás oxigênio para fazer o processo de quê? Para fazer o processo de respiração celular. Então, olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Esse gás oxigênio aqui que é liberado na fotossíntese e esse C6H12O6 que é produzido na fotossíntese é utilizado para durante o processo de quê? Durante o processo de respiração celular. E eu pergunto a você, olha, a respiração celular, boa parte dela vai acontecer onde? Vai acontecer na organela chamada de mitocôndria, certo? Então, se cair no vestibular, qual é a organela responsável pela respiração celular? A organela responsável pela respiração celular é a mitocôndria. A respiração celular realizada pela mitocôndria, boa parte dela, certo, é realizada na mitocôndria.
eu vou produzir adenosina trifosfato, que é a nossa moeda o quê? Energética. Então não esqueça, a mitocôndria faz respiração celular. A mitocôndria só está presente também nas células o quê? Nas células eucarióticas, certo? Qual é o papel maior aqui da respiração celular? Produzir adenosina trifosfato, que é a nossa moeda o quê? Energética. Mas para fazer essa respiração celular, a mitocôndria precisou de glicose, certo? E precisou de quê? De o gás oxigênio. Os produtos da fotossíntese, vocês estão vendo que o que é produzido na fotossíntese é utilizado pela mitocôndria para fazer o quê? Respiração celular. Agora observe o que é que eu vou liberar durante a respiração celular. Eu vou liberar o CO2, certo? E vou liberar a água. E estes produtos aqui da respiração celular são utilizados durante a fotossíntese. Começa novamente. A fotossíntese vai usar o CO2 aqui, olha, tá certo? Vai utilizar a organela chamada de cloroplasto, vai fazer a fotossíntese e tudo começa novamente, certo? Lembra vocês que o cloroplasto só vai existir em seres que são autotróficos, que fabricam o seu próprio alimento, como as plantas, certo? Então, animais não possuem cloroplasto porque não fazem fotossíntese. Lembre-se que o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Lembre-se que na fotossíntese eu vou produzir matéria orgânica, certo? Olha, principalmente aqui a glicose. Vou também produzir ali e liberar gás oxigênio, que serão utilizados por quem? Pelas mitocôndrias para fazer a respiração o quê? Celular, que vai produzir energia ATP, que vai liberar CO2 e água, certo? Tranquilo, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem, deixe o like, compartilhe bastante o vídeo se foi útil. E até a próxima, eu aguardo vocês. Tchau, tchau.